Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou explicar um pouquinho sobre genética, os conceitos básicos que vocês já aprenderam no segundo ensino médio, mas a gente revisiona justamente porque cai alguma coisa no vestibular, tá? O assunto está na página 589. Então, primeiramente, há uma diferença na quantidade de cromossomos nos seres vivos procariontes, que são as bactérias, e nos eucariontes. Os procariontes apresentam apenas um único cromossomo. Já nós, eucariontes, nós temos muitas moléculas de DNA, então o nosso material genético possui muitos cromossomos. Então, da nossa espécie humana, são encontrados 23 pares de cromossomos, e a cada par de cromossomos a gente chama de par de cromossomos homólogos. Só não vamos ter os cromossomos iguais quando a gente chega no par sexual, porque ele pode ter uma diferença aí de cromossomos no caso dos masculinos, tá? Então, a gente tem um cariótipo aqui com os pares de cromossomos, 22 pares de cromossomos, né, autossômicos, e o último par é o par sexual. Aqui vem todas as características do indivíduo e aqui no fim determina, além das características, também se é masculino ou feminino. O que é locus gênico? Locus gênico é o local onde está um gene em um cromossomo. Então, é o local onde tem o gene de interesse, que aí a gente chama de alelos, né? Os alelos são as sequências dos nucleotídeos, né, que vai formar os genes aí, que vai ocupar um local específico, ou seja, um locus gênico. Então, a gente tem aqui os genes alelos azão, azão, e o besão, besão também são alelos do par de cromossomos homólogos, carregando características aí infinitas, tá? Os alelos, eles podem ser dominantes ou recessivos. O dominante, ele é representado pela letra maiúscula e ele vai ser expresso mesmo que a outra letra, a letra do seu alelo, né, do seu cromossomo homólogo, seja minúscula. Já o recessivo, ele é representado por uma letra minúscula e ele só vai ser expresso se eles estiverem homozigose, ou seja, se os dois cromossomos tiver também o alelo recessivo. Então, a gente tem aqui o homozigoto dominante, a gente tem o homozigoto recessivo aqui, azinho, azinho. Aqui a gente tem o heterozigoto, né, sendo que a letra maiúscula ela é dominante na letra minúscula, ou seja, o seu recessivo. Então, homozigoto, heterozigoto. Aqui nós temos o homozigoto recessivo. Aqui, homozigoto dominante. A diferença entre genótipo e fenótipo. Genótipo é a composição dos genes para uma característica, então a nossa bagagem genética que está no interior das nossas células, e o fenótipo é como ela se expressa visivelmente. Geralmente o fenótipo ele pode sofrer alterações que a gente chama de plasticidade fenotípica. Exemplo, uma pessoa mulata fica lá exposta ao sol por um período de tempo, a sua pele ficará com a tonalidade mais escura, mas isso é só o fenótipo. Não altera o gene dela, não altera o seu genótipo. Se a pessoa parar de se expor ao sol, a sua pele ficará mais clara, mas não significa que ela é branca. Significa que o seu genótipo agora é branco. Só mudou o fenótipo. Isso é a plasticidade fenotípica, tá? Aí a gente vai falar um pouquinho também sobre Mendel, que foi o iniciador da genética, e ele fez muitas experiências, né, com ervilhas da espécie Pissus sativum, e ele teve sucesso nos seus estudos por conta do seu método de trabalho utilizado, que foi o seu material escolhido, fácil manuseio, elas se reproduzem com rapidez, aumentam aí flores com facilidade, enfim, uma gama de pontos positivos para Mendel no seu estudo. Então, ele começou a observar, para postular a sua primeira lei, que é a lei da segregação ou monohibridismo, que uma flor púrpura só poderia gerar sementes que originariam sementes flor púrpura. E as brancas, somente brancas. Então, assim, a gente tem vezão, vezão com vezão, vezão, que são as púrpuras aí no caso, ou as vermelhas, a gente vai ter vermelha, 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 vermelha. Se eu pegar a branca e cruzar com a branca, eu vou ter branca, branca, branca e branca. Se ele fez a fertilização cruzada entre a púrpura e a branca, aqui a gente vai ter o quê? Então, eu tenho vezão, 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 vezão. Ele só vai encontrar aqui vezão, vezão, ou seja, flor
Púrpura, a característica de flor branca não vai acontecer. Então, a gente vê que a púrpura é dominante com relação à branca. Agora, a flor púrpura só vai voltar quando a gente pega esse vezão, que é a púrpura heterozigota. A gente vai ter aqui púrpura, púrpura, púrpura e a branca. Então, ela volta aqui a aparecer. E a proporção genotípica aqui é 3:1, porque a gente tem 3 púrpuras para uma branca quando a gente cruza as heterozigotas, tá? Isso não é novidade para vocês. O que é cruzamento teste? Ele funciona justamente para a gente evidenciar um genótipo que é desconhecido de algum organismo. Então, a gente faz algumas possibilidades. Olha, eu sei que ele é dominante, casou com recessivo. Então, é vezão alguma coisa. No primeiro caso, eu uso vezão. No segundo caso, eu uso vezinho. Ou ao contrário. Então, a gente vai fazendo esses testes, né? Para a gente ver quais são as possibilidades do cruzamento. Que é o caso aqui de ervilha verde, que é vezinho. Eu já sei. Agora, a amarela pode ser tanto vezinho quanto vezão. Então, a gente faz esses cruzamentos testes quando a gente não sabe aí o genótipo correto do parental. E existe um caso que a gente chama de letalidade. É quando existem genes letais que inviabilizam a existência do organismo, né? Em alguns organismos com esse gene não se desenvolve, ele nasce morto ou então ele morre após os primeiros minutos de vida. Nesses casos de exercício com genes letais, muitas vezes a gente desconsidera essa possibilidade de nascimento desse gene letal. Vamos supor, se aparecer o azão, é letal esse gene. Então, a gente já descarta. Então, ao invés de a gente colocar de 4 possibilidades, a gente coloca 3. A gente risca essa possibilidade. Tá? Se você tiver alguma dúvida com relação a esses conceitos e também a esses cruzamentos que a gente viu da primeira lei e cruzamento teste, escreve para Pro, tá bom? E a gente se vê na próxima aula. Até mais!